E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai iniciar agora o conteúdo de eletroquímica. E para iniciar o conteúdo de eletroquímica é primordial iniciar, iniciar entendendo como é que calcula o NOx. O que vem a ser o NOx? O NOx ele vai ser a carga parcial ou real do átomo, né? E o NOx ele é totalmente influenciado pelos outros átomos que estão ligados a ele, né? Então, é isso que a gente vai verificar agora. Para entender todo o conteúdo de eletroquímica, é primordial você entender como é que se calcula o NOx dos elementos, que é o número de oxidação. Vou trazer aqui os exemplos, né, para gente entender como é que calcula, e aí a gente tem aqui essa questão da UEA, né? Que ele diz o seguinte: em uma aula de química, o professor realizou um experimento demonstrativo com uma solução de dicromato de potássio e escreveu no quadro a seguinte equação, que é essa aí. Antes de realizar o experimento, o professor abordou 2 alunos. André, qual o número de oxidação do cromo nos íons da equação química? André respondeu corretamente a pergunta do professor porque a sua resposta foi. Isso aqui é você respondendo certo na prova, né? Aí, por isso que é importante assistir o vídeo. Tá, então ele quer saber, nessa questão aqui, o número de oxidação do cromo, tá? Para a gente calcular o número de oxidação, existem algumas regras, ó, que eu trouxe aqui, para a gente ver. Regras para a determinação do NOx. 1. Se o átomo tiver em sua forma elementar, né, ou seja, como substância simples, o NOx sempre é zero. Então, por exemplo, ali, Cl2, H2, P4, sempre vai ter NOx igual a zero. Para um íon monoatômico, a carga do íon vai ser o NOx, tá? Vai ser o número de oxidação dele. Então, aqui, ó, no caso, eu tenho Na+. Então, quanto vai ser o número de oxidação desse Na aqui? Mais 1. Aqui, eu tenho Mg2+, então o número de oxidação dele vai ser mais 2. Aqui, eu tenho alumínio 3+, então o número de oxidação dele mais 3. Aqui, eu tenho O2, O2-, então o número de oxidação dele menos 2. E aqui do Flu menos 1, número de oxidação dele menos 1, tá? Então, essa é a regra. Então, para substância simples, o NOx sempre é zero. Para íon monoatômico, ou seja, para aquele átomo que tem alguma carga, um átomo isolado que tem alguma carga, o número de oxidação vai ser igual à carga daquele átomo. Nos compostos binários, ou seja, os compostos formados por 2 átomos, o elemento com maior eletronegatividade tem o NOx negativo, igual à sua carga nos compostos iônicos simples, de que participa. Então, nesse caso aqui, quem é o mais eletronegativo? O fósforo ou o cloro? O cloro. Então, o cloro ele vai ter a carga dele que ele tem lá na tabela periódica, que é menos 1, tá? E aí, a partir disso, eu consigo saber o NOx do outro elemento que está ligado a ele. Para isso, a gente vai só ver a próxima regrinha aqui, ó. A soma do NOx é igual a zero num composto neutro e igual a carga líquida numa espécie iônica. Então, assim, se eu tenho uma molécula e essa molécula é neutra, a soma dos números de oxidação dos átomos que compõem essa molécula, ela tem que ser igual a zero, que é o caso aqui, ó, do PCl3, que é o exemplo que a gente viu ali na sessão anterior. Então, eu vi aqui que o átomo mais eletronegativo, né, é o cloro, então ele vai ter carga menos 1. Como eu tenho 3 aqui, ó, 3 cloros, então vai ser 1 vezes 3, menos 1 vezes 3, que vai dar menos 3. E aí, a soma do NOx do cloro mais o NOx do fósforo, ele tem que ser igual a zero. Então, qual vai ser
o número que vai neutralizar esse menos 3 aqui. Mais 3. Então, mais 3 menos 3, 0. Então, o NOx do fósforo aqui vai ser mais 3. Quando eu tenho um composto que ele tem uma carga, então a somatória dos NOx ela tem que ser igual à carga que eu tenho aqui, tá? Então, ó, no caso aqui o mais eletronegativo é o oxigênio, né? Então, ele tem menos 2, menos 2 vezes 3, eu vou ter aqui menos 6. Ó. Dá até pra gente montar uma equaçãozinha para escrever. Eu vou fazer aqui pelo método da equação. Eu quero descobrir o do carbono, né? Então, o carbono ele vai ser o meu X. Aí, eu tenho ali menos 2, né? Que é a carga do oxigênio, vezes quantos oxigênios tem nessa molécula? 3. Tudo isso igual a menos 2. Por quê? Porque aqui eu tenho um composto que ele tem uma carga, né? Então, a somatória do NOx tem que ser igual à carga aqui, que é menos 2. Aí, eu resolvo a equação, né? Menos 6 igual a menos 2. Então, x vai ser igual a menos 2 mais 6, que vai ser igual a mais 4. Então, o NOx do carbono aqui vai ser mais 4. O hidrogênio tem NOx mais 1 quando ligado a um elemento mais eletronegativo que ele, sempre menos 1 quando ligado a um elemento menos eletronegativo. O oxigênio tem NOx menos 2, sempre, né, exceto quando ele está em peróxido, que a gente tem aqui o exemplo do Na2O2, superóxido, Na2O4 e nos fluoretos de oxigênio, OF2, tá? Existe uma tabela dos elementos que tem o NOx fixo, né? E aí eu já disponibilizei essa tabela para vocês. E aí, sabendo o número de oxidação daqueles que têm o NOx fixo, fica mais fácil para conseguir calcular os que têm o NOx variável, porque existem elementos que têm o NOx variável, dependendo de quê? Dependendo do átomo que está ligado a ele. Vai gerar uma carga diferente nele, tá? Ele quer saber o número de oxidação do cromo. E aí, eu vou resolver para vocês aqui por meio do método da equação, tá? Como eu já mostrei ali o método da equação, ele diz que X vai ser o NOx do elemento que eu tô querendo descobrir, né? Que nesse caso é o cromo. Então, o cromo vai ser meu X. Só que eu tenho 2 cromos, né? Então, vai ser 2x mais... Aí, o número de oxidação do oxigênio, que eu sei, ele é tabelado, né? Menos 2, ele não tá nenhuma daquelas exceções lá que a gente comentou. Vezes 7. Por que 7? Porque é o número de oxigênios que eu tenho nessa molécula. Ó, como a gente vê que é uma molécula que ela tem uma carga resultante, então isso daqui tudo vai ser o quê? Igual a menos 2. E aí, eu resolvo aqui essa equação, né? 2x menos 14 igual a menos 2. X vai ser igual a menos 2 mais 14 dividido por 2. X vai ser igual a mais 6. Então, o número de oxidação do cromo aqui é mais 6. E aí, agora a gente vai aqui para o outro cromo, né? Que é aqui do outro lado, no produto. E aí, eu vou tentar fazer aqui direto, porque a gente aprendendo a fazer direto, a gente ganha agilidade, né? Então, ó, eu sei que aqui é menos 2, porque o número de oxidação do oxigênio é menos 2, tá? Só que eu tenho 4 aqui, né? 4 oxigênio, então vai ficar o quê?
menos 2 vezes 4, menos 8. Menos 8. Só que essa somatória, ela tem que ser igual a menos 2. Então, qual é o número do croma aqui, colocando aqui, que vai me dar? Então, se eu tenho menos 8, aqui eu tenho que, para ter como resultante menos 2, eu vou ter aqui mais 6. Então, o número de oxidação do cromo aqui nesse exemplo é mais 6. Então, verificando aqui as minhas alternativas, né? Eu vejo que ele respondeu certo, então ele vai responder para mim, letra A, mais 6 para ambos os íons, tá? Então, vejam que é uma questão simples, sabendo calcular, sabendo assim as regras básicas do NOX, a gente consegue fazer ela tranquilamente. Então, a gente tem aqui agora mais um exemplo, né? Nesse exemplo aqui, ele pede nas espécies químicas, e ele dá aqui essas espécies, os números de oxidação dos halogênios são, respectivamente. Então, ele quer saber dos halogênios, tá? Aqui eu vou fazer eles todos direto, né? Sem usar o método da equação, que é justamente para quê? Justamente para a gente aprender a ganhar agilidade. E nas questões, né? Tendo essa agilidade, a gente ganha muito tempo, tá? Então, aqui o meu halogênio é o flúor, né? Nesse primeiro, então, eu tenho que descobrir o dele. O hidrogênio, pela regra, eu sei que o NOx dele é mais 1. Como é uma molécula neutra, então, a soma dos NOx desses elementos, ele tem que ser 0. Então, qual é o que vai ser aqui? Menos 1. Mais 1, menos 1, 0, tá? Então, do flúor aqui vai ser menos 1. Aqui o meu halogênio é o iodo, né? Então, calculando ali, eu vou calcular direto também. Eu sei que o NOx do oxigênio é menos 2, porque ele tem o NOx fixo, né? E o do hidrogênio é mais 1. Só que aqui, ó, vai ser menos 2 vezes 3, porque eu tenho 3 oxigênio, então vai ficar menos 6. Menos 6 mais 1, como também uma molécula neutra, o somatório tem que ser 0, então aqui eu vou ter o quê? Mais 5, tá? Então, o NOx do iodo vai ser mais 5. Aqui, o meu halogênio é o cloro, então, eu vou ter menos 2, que é o NOx fixo do oxigênio, mais 1, que é o NOx fixo do hidrogênio. Então, para essa somatória dar 0, porque a gente verifica aqui também que é uma molécula neutra, então, aqui o NOx dele vai ser mais 1. Então, o NOx do cloro aqui vai ser mais 1. Aqui, o meu halogênio é o cloro, né? Também. Só que aí agora eu já tenho uma molécula que ela não é neutra, ela tem aqui um íon. Então, significa o quê? Que a somatória dos elementos que compõem essa minha molécula vai ter que ser menos 1. Então, eu tenho aqui menos 2 vezes 4, eu vou ter o quê? Menos 8. Como precisa ser menos 1, né? O resultante, o número que eu vou colocar aqui para o valor resultante ser menos 1 é mais 7. Então, o NOx do cloro aqui é mais 7. Aqui, ó, também é um íon, né? Então, a somatória tem que ser igual ao íon, que vai ser menos 1. Então, eu sei pela tabela que o NOx do oxigênio é menos 2, só que eu tenho 3 oxigênios aqui, então, vai ficar menos 2 vezes 3, menos 6. Como tem que ser menos 1, a carga resultante, então, o número aqui do meu halogênio, que é o bromo, vai ser mais 5, tá? Então, aí, verificando aqui nas minhas alternativas, menos 1, ó, do flúor, então, eu fico entre C e D. O segundo aqui, mais 5. Aí, o terceiro, mais 1, mais 7, mais 5. Então, letra C é a resposta correta aqui. Então, aí, a gente finaliza aqui a resolução de exemplos para cálculo do NOx. E lembrando que é primordial o conhecimento dessas regras e do cálculo do NOx para o conhecimento de eletroquímica. Então, assistam e reassistam
essa aula quantas vezes forem necessário.